Bom dia a todos e todas. Estamos aqui junto com o Dr. Crescente, junto com o Rodrigo Caetano, nosso diretor executivo. Todos vocês têm acompanhado o momento em que o mundo vive essa pandemia e isso está batendo em todas as portas, não é diferente no futebol, não é diferente aqui no internacional, e exige de todos nós uma responsabilidade muito grande naquilo que se decide, naquilo que se vai fazer, sempre com o objetivo maior, a saúde e as vidas que estão em risco. É uma situação inovadora, como eu disse, jamais nenhum de nós enfrentou algo parecido, e isso tornou-se um desafio, então, para nós, a partir do momento em que se paralisam as competições e se tem orientações governamentais, inclusive, de medidas importantes para que esse vírus não se propague ainda mais. Desta forma, nós, desde o dia de ontem, mais efetivamente, por óbvio que antes já vínhamos preocupados com esse tema, reunimos o departamento de futebol, com a sua direção, seu departamento médico, comissão técnica, os profissionais que aqui trabalham, para tomarmos uma decisão a partir dessa orientação principal, que é a preservação da saúde. Tínhamos marcado para hoje, então, treinamento, recebemos todos os jogadores e, a partir desta possibilidade, inclusive, o que fizemos agora pela manhã, de uma comunicação a todos os atletas, a toda a comissão técnica, o clube definiu por paralisar suas atividades por tempo indeterminado. Isso aí é uma orientação dos órgãos de saúde. Há uma consideração de que quem se antecipa a algumas medidas tem tido resultados mais positivos do ponto de vista, não do clube, mas da comunidade em que nós estamos inseridos. E, portanto, esta é a decisão que vai, a partir desse momento aqui, ser melhor detalhada com o Dr. Crescente e com o Rodrigo, de que forma nós vamos trabalhar isso, como é que a gente monitora isso e como é que a gente trata desse tema no próximo período. Como eu disse, um tema também desafiador para nós aqui no clube, mas entendemos que esta é a melhor decisão e que, com isso, preservamos aquilo que é o mais importante, que é a saúde, que é a vida, e contribuímos também desta forma, né, com o país, com o nosso estado, com a nossa cidade, na medida em que os nossos profissionais, os nossos atletas também possam ter com as suas famílias esse cuidado que é necessário nesse momento. Era uma comunicação inicial, vou continuar aqui, se tiver algum questionamento depois a gente volta a falar com vocês. Bom, não. Boa tarde também, complementando aqui a fala do Alessandro, antes de passar para o Dr. Crescente. Nós havíamos e cumprimos, né, o nosso planejamento da reapresentação hoje. Os atletas treinaram normalmente e, no decorrer disso, e já desde ontem, como o Alessandro disse, baseado também nas decisões esportivas de paralisação de todos os campeonatos e também o adiamento dos jogos, mas sempre nós aqui priorizamos, como ele já deixou muito claro e frisou, a questão da saúde de todos os atletas, todos nós e de vocês, consequentemente, também. E aí, a partir do momento que tivemos a definição de tudo isso, não existia outra decisão a ser tomada, senão a paralisação das atividades em conjunto, né? De forma coletiva. Todos os atletas receberão, né, as orientações médicas,
isso já vão receber por escrito. Nós não vamos chamar aqui, né, de cartilha, porque isso sempre passa o entendimento de que são restrições, e na verdade o entendimento nosso é que eles devem ser orientados a isso. Óbvio que os atletas do nosso grupo são altamente profissionais, eles vão ter sim uma responsabilidade grande nisso tudo. Além disso, eles vão receber também as orientações para manutenção da parte principalmente física, que é o que é permitido nesse momento, porque cada um deles vai ter que buscar as soluções possíveis. Então, na verdade, são 2 encaminhamentos, um clínico médico e outro também físico, para que minimizemos o impacto no retorno, já visto que, eu acho que é consenso aí de todos nós, o ótimo momento que vivíamos até a paralisação das competições. Como tem algo muito maior do que tudo isso, do que o esporte, do que coisa que é a vida das pessoas, é a saúde mundial, não cabia outra decisão senão essa. Isso foi construído em conjunto, né? Diretoria, comissão técnica, a parte principalmente do departamento médico. E além de tudo isso, nós vamos ter também uma avaliação de rotina desses atletas. Eles virão, obviamente que em pequenos grupos, e de forma a respeitar um cronograma, para serem avaliados clinicamente aqui pelos nossos médicos. E também para que tenhamos as informações de tudo aquilo que vem ocorrendo em relação aos seus familiares, porque a questão não são só eles, né? E sim os seus familiares e as pessoas com as quais eles convivem. Então nós vamos, dentro das nossas condições, dar o melhor suporte possível aos nossos atletas, que são aí a base de tudo, e também, obviamente, os funcionários aqui do departamento de futebol. Então nós vamos estabelecer essa rotina a partir já de sexta-feira. O doutor vai detalhar isso melhor, mas em termos assim práticos era para que vocês entendessem o que estamos fazendo com a intenção de minimizar qualquer tipo de risco, que a gente sabe que todos nós temos, e também minimizar o impacto esportivo lá na frente quando retornarmos às atividades. Bem, pessoal, bom dia, boa tarde. Espero que todos estejam bem ainda, né? Nós estamos, obviamente, de conhecimento geral, sofrendo um problema de saúde pública, mais do que um problema no futebol, um problema de saúde pública, onde a nossa preocupação maior é com a saúde dos atletas, dos seus familiares, dos funcionários do clube, dos componentes da comissão técnica, enfim, com toda a comunidade que está envolvida nesse momento com, né, o futebol aqui na nossa instituição. Obviamente que você sabe talvez muito mais do que nós, a preocupação que existe a respeito desse controle, dessa monitoração, ela é muito grande. E há uma preocupação nossa, do departamento médico, que trabalha especificamente com esses assuntos aqui no clube, de a gente tentar o mínimo possível errar com relação a essa questão do cuidado com a saúde dos atletas. E, obviamente, que qualquer decisão que se faça sempre é uma decisão difícil. Sempre é uma decisão que pode haver contestação, que pode haver, né, algum tipo de comentário. Mas, mesmo assim, a nossa preocupação, volto a repetir, da direção, de todos os integrantes do clube, é com a saúde de todos os integrantes, tanto os atletas como comissão técnica e funcionários. Baseado nisso, pessoal, o que a gente está fazendo? Nós estamos seguindo as recomendações que os órgãos de saúde têm regularmente, vocês têm acompanhado também, vocês são da imprensa, vocês sabem bem como é que funciona. Nós estamos acompanhando, então, as recomendações que esses órgãos têm nos passado. E, obviamente, que nós, junto com essas recomendações, estamos seguindo digamos assim, a orientação geral do futebol brasileiro, que é a de parar por algum momento, tentar verificar o que vai ocorrer com as estatísticas e com, obviamente, com os casos novos que porventura podem acontecer e, obviamente, a partir daí, ir tomando as decisões e as atitudes necessárias para isso que nós queremos, que é, volto a repetir, a saúde de todos. Obviamente, pessoal, então o que nós estamos fazendo a partir de agora? Por recomendação do DM, da direção, em conjunto com a comissão técnica, os atletas estão sendo orientados a irem para suas casas, ficarem em seus domicílios, estão sendo
orientados a nem ir, evitar de ir a supermercado, cinemas, shoppings, ou seja, ficar em casa, evitar o máximo possível contato com pessoas estranhas, com torcedores, com amigos que porventura possam procurá-los, ou seja, evitar toda e qualquer possibilidade de contágio, que eles possam se contagiar, ou seja, que eles possam pegar o vírus e, obviamente, a partir daí, trazer aqui para o nosso interior e aí ser uma grande confusão. Então, eles estão sendo orientados a ficar em casa nesse período, a manter uma vida saudável, com boa alimentação, com horas de sono adequadas, evitando o uso de bebidas erradas, fazendo uma hidratação também adequada, enfim, aqueles cuidados que todo mundo aqui sabe que são necessários e, obviamente, óbvios nesse momento. O que nós fizemos? Para que não haja uma, digamos assim, uma perda desse momento, dessa saúde dos atletas, nós combinamos que sexta-feira os atletas virão em grupos, pequenos grupos de 5 atletas. Nós vamos fazer um escalonamento de horários. Esses atletas virão ao clube, nós faremos um exame clínico em todos eles. Eles serão vacinados para os vírus que nós já conhecemos, ou seja, a famosa vacina para gripe, que todo mundo conhece. Eles serão vacinados para essa situação, serão examinados clinicamente e, obviamente, a partir desse momento, serão liberados novamente, porque, como já foi dito pela direção, esse período de estar em casa é por tempo ainda indeterminado. Enquanto nós não tivermos uma estatística mais eficiente, enquanto nós não tivermos uma posição dos órgãos competentes de saúde mais, digamos, adequados, obviamente nós vamos seguir, então, com essas orientações de controle e monitoração dos atletas. Ok. Dúvidas? Só uma questão, principalmente para o Alessandro, que estava na reunião de colegação. Exatamente, vocês trataram de várias das questões envolvendo essa paralisação. Vocês acreditam que existe alguma chance de as atividades voltarem ao normal ainda nesse semestre, por exemplo? Difícil fazer alguma previsão. Os próprios médicos, epidemiologistas, a gente tem acompanhado e buscado informação de quem está tratando disso no país, e as informações elas não são precisas em relação a prazos, né? Por óbvio que as medidas de prevenção, a gente tem visto que naqueles locais em que elas foram feitas, elas deram um resultado melhor em curto espaço de tempo. Ou seja, um número menor de pessoas foram contagiadas. Então, é nessa perspectiva que a gente está trabalhando agora com prazo. Por isso é prazo indeterminado o que nós estamos tratando aqui, porque nós não temos condições de estabelecer um prazo específico, né? E a questão do Campeonato Gaúcho, ontem mesmo na reunião, se discutiu esse prazo de 15 dias, mas há um entendimento e uma avaliação de todos de que provavelmente não seja o suficiente para que as coisas voltem ao normal. Então, a gente não tem como trabalhar com esse prazo, mas a gente espera que desta forma, como outras que foram estabelecidas já aqui no estado do Rio Grande do Sul, como suspensão das aulas nas escolas do município, nas escolas estaduais e outras questões que estão sendo tomadas, elas buscam exatamente reduzir essa possibilidade de contágio, e com isso o Rio Grande do Sul, quem sabe, ter um impacto menor do que outras regiões do país. Mas isso a gente não tem certeza, é um esforço de todos nós. Para o Alessandro, até para o doutor Luiz Crescente, a situação envolvendo o presidente Marcelo Medeiros, vocês podem nos dar uma atualização, até porque todos que estiverem envolvidos no Clássico Grenal ficam com a preocupação, para saber se ele foi contaminado antes, foi contaminado depois, enfim, como é que está a situação do presidente? É importante colocar, pessoal, que esses casos são casos particulares, mas mesmo assim, considerando que é nosso presidente, acho que a gente pode fazer algum comentário. Na verdade, ontem pela manhã, o presidente acordou com alguns sintomas que nós podemos dizer assim, compatíveis com a possibilidade de ser. Eu estou dizendo isso porque já tem gente que deu positivo e que estava... Não, com alguns sintomas, pessoal, vocês estão sendo
né, os vários colegas epidemiologistas aí, os infectologistas, têm colocado bastante e com muita propriedade na imprensa, que são aqueles sintomas clássicos, febre, dor de garganta, mal-estar. E o presidente, vamos usar o termo correto, acordou um pouco mais amolado que o normal. E, obviamente, com a nossa preocupação com essa questão dos atletas e por ele ter estado exatamente com os integrantes da comissão técnica, por ele ter estado com alguns atletas, o que nós fizemos? O presidente não queria nem, inclusive, fazer nada, queria ficar em casa. Não, presidente. Nós temos a obrigação de fazer uma avaliação, de fazer o exame, para descartar. A nossa ideia não é mostrar que ele tem, é para descartar que não tem nada, que é para ficar todo mundo tranquilo. E foi exatamente isso que foi feito. Então, ontem de manhã o presidente foi trazido da sua residência, veio ao Hospital Mãe de Deus, que é nosso parceiro, fez a avaliação, voltou para a sua residência e nós estamos aguardando o resultado, porque atualmente leva em torno de 3 dias para que a gente receba essa informação. Então, na verdade, nós estamos aguardando a informação. Ele está bem melhor já desses sintomas que ele apresentou ontem pela manhã. Acreditamos que vai dar negativo, o que vai ser uma excelente notícia para todos, não só para vocês, mas principalmente para nós aqui, por uma questão óbvia, né, interna. Então, nós estamos aguardando. Então, quero dizer para vocês que não foi uma coisa que ele vinha já há dias. Não. Foi um mal-estar e a gente achou melhor já resolver a situação. Fato que seria feito com qualquer integrante da comissão técnica, da direção, que tivesse algum sintoma. Já tem uma questão da Conmebol sobre a Olha, o Campeonato Gaúcho, vocês sabem, porque foi oficializado ontem, como que a paralisação ela é primeiro por 15 dias. Então, a informação de vocês é a mesma nossa. Em relação à Conmebol, a informação que temos é que aquela paralisação oficial que vai até agora, o dia 21, semana que vem não será, óbvio, colocar nenhum tipo de data de jogos, e logo depois é data FIFA. Ou seja, temos aí uma previsão de que essa semana e mais 2 não existe nenhuma possibilidade de jogos. E, como eu disse antes, por essa série de fatos aí que comprovam, ou que pelo menos estabelecem que não teremos atividades oficiais nas próximas semanas, é que nós resolvemos também paralisar por prazo indeterminado. Caso tenhamos algum outro tipo de notícia oficial, não só passaremos para os nossos atletas, como também para vocês. Gente, agora dá sequência em entrevista coletiva. Perfeito. Que alguns clubes do país pararam de treinar totalmente, os atletas estão fazendo seus treinos físicos nas suas próprias academias, em casa. Tem algum protocolo que os atletas vão seguir? Ou a ideia é, se a situação do coronavírus piorar, que os treinos sejam alternados ao CCT, Bom, primeiro que esse tipo de vacinação ela já é procedimento, né, do clube padrão. E até para que fique bem claro, por que nós vamos fazer ainda essa semana? Porque a gente está recebendo as vacinas, né, doutor? Essa semana, então, obviamente que isso já estava no plano. O que possibilita com isso é que a gente tenha, e aí foi um protocolo estabelecido pelos médicos, a gente manter pelo período de inatividade um controle nosso também, como se fosse uma revisão médica, e aí nós vamos estabelecer as datas. Em relação à questão dos treinamentos, como eu disse aqui, elas vão ter 2 orientações, uma na parte clínica médica e outra na parte física. E eles vão sim receber todo esse protocolo para que mantenham minimamente a condição física. É muito difícil, isso foge do nosso controle. Acho que abre espaço também aqui para futuramente, porque nós vamos voltar a jogar, nós vamos voltar a competir. Que tenhamos a mesma sensibilidade que estamos tendo hoje por esse problema mundial, tenhamos na hora da avaliação, né? Porque esse caso é inusitado, é inédito, e vai ter que haver um novo retreinamento, porque por mais que os clubes, e aí é meio que consenso, vão estabelecer um protocolo de treinamentos. Quando você não existe o controle, não tem padrão, a verdade é essa, eles vão ser orientados. Então que lá no reinício do ano, temos todos nós aqui, vocês que são, né, profissionais importantes nisso, a mesma sensibilidade
em relação aos clubes, em relação aos atletas, porque vamos necessitar, né, de um período aí, novamente, para recuperar performance, modelo de jogo, avanços que nós tivemos, e principalmente o Internacional teve, vão ter que ser retomados lá na frente. Mas hoje tem um objetivo muito maior do que tudo isso. Se o período se estender, eu até entendo que nós vamos, daqui a pouco, aplicar aquilo que a gente tinha, né, mais ou menos previsto. Nós não afastávamos, né, a possibilidade de, daqui a pouco, dividir o grupo em pequenos grupos e mantê-los em atividade. Mas aí, o consenso, a sensatez disse que o melhor mesmo é, por hora, paralisar. Te confesso que não inviabiliza lá na frente, passado algum determinado tempo, a gente não estabeleceu uma outra rotina. Por hora é isso. Orientação para que eles treinem em suas casas, em suas residências, sem contato com ninguém, sem aglomeração. Mas lá na frente é difícil hoje prever. Só. É importante colocar, Rodrigo, que nós vamos manter, pessoal, um plantão, né? O departamento médico vai se permanecer em plantão aqui no CT, obviamente para todas essas situações que possam, né, nesse período acontecer. Algum atleta que tem algum sintoma, algum familiar, a nossa preocupação é com todos, né, que envolve o atleta, algum familiar, algum funcionário deles em casa que possam apresentar um sintoma, então nós vamos estar, né, com um sistema todo montado. Isso já é assim, os médicos e todo o departamento médico, eles estão até obrigatoriamente 24 horas do dia ligado para isso. Vamos ter o plantão ao qual se refere, por conta que explicamos aqui, vai haver um cronograma de reavaliação, né, para todos. Teremos também o plantão para aqueles que estão lesionados ou em período de recuperação também, que isso não vai alterar em absolutamente nada, porque, seguindo as orientações, o que nós devemos evitar é justamente circulação de um número grande de pessoas. Então, nós temos hoje 2, 3, esses seguirão aqui os seus horários estabelecidos. Nós já iríamos reduzir a circulação de pessoas e de profissionais aqui no CT, então as medidas anteriores que nós iríamos adotar, elas não modificam em nada. O que modificou, ou que talvez a gente tenha vindo aqui informar vocês, é que momentaneamente a gente paralisa. Rodrigo, e o doutor Luiz também, chegaram a fazer uma avaliação do prejuízo que isso pode trazer, principalmente no desempenho do Internacional nas competições. E, doutor Luiz, foi feito algum exame preventivo para saber, por exemplo, se inicialmente teve alguma coisa? Não, com relação aos exames, é um questionamento até que os atletas nos fizeram, se não seria interessante nós realizarmos. Existem duas situações. A primeira é que o exame ele é muito pouco resolutivo para nós. Fazer o exame agora, ele vai mostrar que todos estão negativos. Isso não impede que amanhã algum atleta tenha o contágio. Então, é até o contrário. Vai ficar todo mundo relaxado porque vai dar negativo, e ao ficar negativo, achar que não tem perigo de ter contágio. Então, essa é a primeira situação. Não foi feito também por isso. E a segunda é que existe uma certa dificuldade aqui no nosso meio de se conseguir os exames. Por enquanto, a gente até pensou para o presidente de se adquirir de maneira particular e fazer, e nós não estamos tendo ainda aqui essa facilidade. Para se fazer os exames, teríamos que levar os atletas aos hospitais para ser feito, ou em algum posto de saúde com vigilância sanitária. A complicação é muito grande. Então, a gente optou por essas duas situações em não realizar o exame em todo o grupo. Não sei se você quer falar. Não, em relação aos impactos assim, esportivos, que nesse momento eles ficam em segundo plano, que fique claro, e é por isso que eu estou registrando hoje, né, que lá na frente, no momento que retomarmos as atividades, tenhamos todos, né, a mesma calma, a mesma prudência. Para nós, para o Internacional, eles são enormes. É consenso, eu acho, de todos que estão na sala, os que não estão na sala, do torcedor, o viés de alta que o Internacional vinha tendo. Algo que foge do controle, isso aí nem se discute, que a medida hoje ela tem que ser preventiva na questão da saúde. Mas eles são enormes. O impacto financeiro nem se fala, mas esse é global, ele é mundial, né? O Internacional é apenas um dos tantos clubes, instituições e empresas. Bom, economia como um todo, né? Isso aí a gente nem sabe, porque é tudo tão novo, a gente só vai saber o tamanho do estrago logo ali na frente.
Mas nessa hora, o que a gente não quer é um estrago no que diz respeito à saúde. Então, não tem que ser feito. Só completar, que entra na minha área, que é a área da fisiologia, o destreinamento de um atleta profissional, ele começa a aparecer a partir de 15 dias de parada de treinamento. Até 15 dias a perda é muito pequena, tu consegue rapidamente recuperar. Mais de 15 dias, sim. Aí a perda se torna maior e aí todos os cuidados de treinamento, de planejamento passam a ser importantíssimos. Até 15 não há uma necessidade tão grande desse tipo de planejamento com relação ao treinamento. Passou de 15 e exatamente é o que nós estamos aí brigando, né, com essas datas aí. Justamente sobre isso, claro que não tem como determinar em qual período e quando vai começar novamente as atividades, os jogos principalmente, mas talvez seja algo mais institucional também, porque entra essa parte mais da saúde, parte física dos atletas. Quando for determinado, a partir de tal dia vão recomeçar os jogos, se tem necessariamente essa ideia de quase uma nova pré-temporada, ou até, a gente já viu, por exemplo, no começo do ano também, foi tudo muito corrido por conta dessa necessidade das fases iniciais da Libertadores. O clube pensa também já conversar com o CBF, Federação Gaúcha, com a Comebol também para estipular, vamos precisar de 20 dias de preparação. Também já foi pensado nisso, nessa necessidade de uma nova preparação para retomar os jogos? Acho que só reforçar, aproveitando a tua pergunta, reforçar isso que o Rodrigo traz aqui, né, como menos importante do que a decisão que nós tomamos de paralisar, mas importante para a sequência de um clube de futebol que se organizou para um ano competitivo, vem num crescente e, infelizmente, por razões muito maiores e necessárias, tem essa interrupção, né? Portanto, a preocupação da direção é buscar, desde o momento em que se começa a paralisar os campeonatos, a trabalhar com a ideia de como serão retomados isso, do ponto de vista esportivo, lá na frente, né? Então, todos os contatos a direção já tem feito com a própria CBF, fizemos com a Comebol, e não é diferente aí presencialmente com a Federação Gaúcha, para que a gente possa preservar essa condição de retorno também e tenhamos uma competição como a Libertadores já na fase de grupos, com o nível que ela vinha sendo executada, né? Mas essa não é só uma preocupação nossa, é uma preocupação de várias equipes, né? Nós temos regiões diferentes, de contágios diferentes, de tempos diferentes, onde alguns estão mais avançados. Então, também é necessidade para que não se tenha um desequilíbrio técnico no retorno, para que a gente possa ter esse cuidado e dar condições para que as coisas comecem minimamente equalizadas entre os clubes que disputam. É uma preocupação que a gente passa a ter, né, enquanto direção, nesse momento. Mas, sem dúvida nenhuma, teremos que ter um outro olhar, um olhar diferente quando reiniciar, porque, como disse o doutor Crescente, do ponto de vista fisiológico, aí, fisiologia dos atletas, a partir de 15 dias tu já tem prejuízo, né? E a gente não sabe quanto tempo isso vai permanecer. Então, esse processo vai ser conjunto nosso aqui da direção, com os profissionais, com a comissão técnica, de avaliação dos passos que serão dados para que a gente possa reduzir esse impacto, reduzir esse dano do ponto de vista técnico, do ponto de vista físico dos atletas, né, e que eles possam, na medida em que volte a jogar, a competir, ter uma condição melhor. Só complementando o que a gente deseja, e o Alessandro foi muito feliz aqui, é que essas mesmas instituições, na ordem de Comebol, CBF e também Federação Gaúcha, façam o mesmo dever de casa que se faz quando eles vão estabelecer o calendário anual. Que compreendam que é quase a mesma situação. Lá, quando a CBF estabelece que o primeiro jogo oficial é após 15 dias mínimos de preparação, bom, que iniciemos a partir de. O que não pode é, no entendimento, né, dos órgãos de saúde, estabelecerem os mesmos prazos. Aí, ok. Aí nós, clube, vamos nos adaptar como nos adaptamos uma vez, vamos iniciar
uma nova temporada, praticamente isso. Uma pergunta aí para os três até. Além do presidente Marcelo Medeiros, alguém mais aí da direção, enfim, sentiu algum sintoma do coronavírus? Até porque a gente presenciou lá no Paço da Areia domingo uma delegação bastante reduzida, até um número menor do que normalmente vai em outros jogos. Falo do ponto de vista médico e eu falo da delegação. Do ponto de vista médico, ninguém mais com queixas. Tá? E com relação à delegação, foi uma orientação da direção, foi por ser coerente com a solicitação de fazer um jogo com portões fechados. No momento que tu elimina a torcida é porque tu também queres que menos gente, né, circule na praça do jogo ali, no momento e no local do jogo. Não, e foi determinado, né? A Federação Gaúcha de Futebol determinou que se tivesse 5 dirigentes. E estávamos lá, 5 dirigentes. Então foi por esta única razão, uma determinação também, por conta desses cuidados todos que estamos tendo, mas não tem nenhuma outra razão. Inclusive, vários dirigentes gostariam de estar lá presente e não puderam estar por conta de que o clube cumpriu a determinação da federação. Da mesma forma, Lucas, me permite, da mesma forma que ninguém está imune aqui ainda, né? Mas parte do princípio que ninguém tem esse sintoma, porque senão nós não estaríamos trabalhando, muito provavelmente vocês também não, né? Que senão nós teríamos que fazer um teste para virmos falar aqui com vocês e o inverso é verdadeiro. Então, ou seja, todo mundo que segue trabalhando parte do princípio, né, de que está bem de saúde. Óbvio que o Internacional não teria a irresponsabilidade de, em caso de qualquer sintoma, me corrige, doutor, não ter tomado a devida atitude de mandar o seu funcionário, atleta, dirigente, tchatcho mesmo, qualquer um, para sua casa, né? Então, inclusive, pessoal, a gente procura seguir o protocolo e as orientações. Vale para nós, certamente nas empresas de vocês também, né? Em caso de positivo, a notificação para a Secretaria de Saúde é obrigatória. Então, se nós tivéssemos tido algum caso positivo aqui, vocês já saberiam pela Secretaria de Saúde, porque seríamos obrigados a notificar, a informar o caso para a Secretaria. Só uma dúvida em relação ao departamento médico. Há jogadores hoje que estão machucados, que estão de fisioterapia, exatamente, mas dizem que viram o clube. Como fica a situação desses jogadores? O Colorado pega o tratamento dele hoje? Sim, eles vão permanecer fazendo o seu tratamento. Os cuidados que nós vamos ter vão duplicar, triplicar, enfim, de cuidados de higiene, né? De cuidados de usar aquilo que todo mundo já sabe, de lavagem de mãos, uso de álcool gel, asepsia dos equipamentos, do local. Ou seja, aquilo que nós falamos, nós vamos manter o departamento médico, nós vamos manter a estrutura, vamos manter um plantão, exatamente para atender os atletas que estão em tratamento e para aqueles que, porventura, precisarem de algum atendimento. Que não é restrito agora. Nós já estávamos fazendo isso. Que são detalhes que não cabe ficar aqui, né, listando para vocês. Mas nós aumentamos o número de funcionários aqui para limpeza. Nós, em todos os ambientes, salas, nós temos o álcool gel aqui devidamente reabastecido. Quer dizer, isso desde o início, né, dessa pandemia aí, a gente tomou, né, por orientação do Departamento Médico, todas as medidas. O clube como um todo, melhor dizendo. Mas especificamente aqui, que é o nosso habitat natural. Então, assim, eu tinha dito antes que os que estão no departamento médico em fase de transição, eles virão, porque não teremos aqui um número excessivo de pessoas, né, trabalhando no mesmo ambiente. Então, não se vê aí, vê-se o risco diminuído, né, doutor? Então, eles vão seguir sim, até para que esses aí não percam o tempo. Alguém me chamou? Oi?